Deixa eu adivinhar, você está aí batendo cabeça, tentando utilizar a inteligência artificial para fazer agendamentos e não estar conseguindo? Não se preocupe que nesse vídeo estou trazendo aqui para você uma ótima solução, se não a melhor, que vai estar resolvendo aí os seus problemas. Fala pessoal, bem-vindo aqui a mais um conteúdo sensacional do canal e hoje estou trazendo aqui para vocês um projeto completaço de inteligência artificial com agendamento. E claro, como sempre, estou trazendo aqui para vocês um projeto profissional, que vocês conseguem utilizar aí no seu negócio. E quando eu digo profissional, pessoal, é porque ele acompanha diversos recursos que a gente já viu aqui no canal. Recursos como sistema de multiagentes, onde a gente vai ter vários agentes, cada um segmentado ali em diversas ações, diversas etapas ali que vai conduzir essa conversa com o lead. Como, por exemplo, nesse exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês, a gente vai ter agente de agendamento, agente de consultar disponibilidades da agenda, agente de cancelamento, agente de remarcação, caso o usuário queira ali remarcar ali novamente aquela consulta. Então a gente segmenta toda uma estrutura onde cada agente ali vai ter as suas ferramentas, onde cada agente ali ele vai ter a sua função. Isso é a estrutura de multi-agentes. E também trazendo aqui, obviamente, né, integrado aí com essas ferramentas, o MCP, que é um recurso aí fundamental quando a gente vai fazer a utilização de funções para fazer integrações ali com a agenda do Google, a agenda ali do cal.com, enfim. Eu criei que o MCP completasse com diversas ferramentas, ferramenta de cancelamento de uma reunião, né, de um agendamento, ferramenta de buscar ali os horários disponíveis, ferramenta ali para poder fazer aquela remarcação e diversas outras ferramentas ali que você consegue utilizar ali, integrando com a sua inteligência artificial. Tudo dentro de um MCP Server. E bom, chega de enrolação, vamos aqui dar uma olhada nesse projeto, como eu implementei essa estrutura, como ela funciona e como você consegue implementar ela aí dentro do seu ambiente. E bom, pessoal, estamos aqui então conectados ao nosso N8N, como vocês podem visualizar aqui. E aqui estou com o meu fluxo de multiagentes aqui aberto. Que no caso aqui eu tenho, no total, 4 agentes, que seria o agente de atendimento inicial, o agente de consultar disponibilidades, o agente de agendamento e remarcação, né? Reagendamento, no caso o usuário queira ali remarcar aquela reunião para outro dia, beleza? Aquele agendamento. Esse agente ele faz isso. E temos ali o agente de cancelamento, né, para poder cancelar ali aquela reunião. Então temos um total aqui 4 agentes dentro da nossa estrutura de multi-agentes, conectado com o nosso MCP, que é onde a gente vai ter todas as nossas ferramentas. Beleza? E bom, obviamente, o meu projeto que ele não é só esse fluxo, ele tem diversos outros fluxos aqui dentro de end-to-end, outros workflows, né, para que ele funcione perfeitamente. É claro que eu vou apresentar cada workflow desses para vocês entenderem um pouco melhor o que é cada um deles, ok? E qual é o papel dele aqui dentro da nossa estrutura de inteligência artificial. Mas antes disso, eu gostaria de apresentar aqui para vocês como é que está o diálogo dessa inteligência artificial, como é que ela está trabalhando, conversando ali com o lead e fazendo aí esse agendamento. E beleza, pessoal, estou aqui então com o meu chat aberto, que é onde eu tenho essa integração que eu fiz com a inteligência artificial. E por que que eu entreguei com o chat e não diretamente dentro do WhatsApp ou não diretamente aí dentro de outra plataforma que eu quero estar utilizando? Eu entreguei com o ChatWoot, pessoal, para que eu possa integrar essa inteligência artificial dentro também de outras plataformas, caso eu queira fazer essa integração, onde eu posso utilizar a minha inteligência artificial dentro do WhatsApp, ao mesmo tempo dentro do Telegram, ao mesmo tempo dentro do Instagram e outras plataformas, sem ter que mudar a minha estrutura do end-to-end para que isso seja possível. Então eu entrego com o ChatWoot
E dentro do chat eu configuro onde eu quero utilizar essa inteligência artificial, que é no caso, esse exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês, onde eu estou utilizando a minha inteligência artificial dentro do WhatsApp, como também dentro do próprio Telegram. Então a gente consegue ver ela funcionando aqui em dois ambientes ao mesmo tempo. Olha que legal. Então eu consigo fazer isso dentro do ChatUT. Eu tenho essa flexibilidade de fazer isso dentro do ChatUT. Eu tenho aqui, ó, dois Armando Castro. Esse primeiro aqui é eu fazendo o teste pelo Telegram e esse segundo aqui é eu fazendo o teste pelo WhatsApp utilizando a Evolute API. E de forma resumida, é basicamente isso, pessoal. A gente utiliza aqui essa integração com o ChatUT porque a gente consegue fazer essa integração, né, de multiplataformas. Com diversas plataformas, a gente consegue estar integrando aí essa inteligência artificial, além também de diversos outros recursos que o ChatUT disponibiliza para a gente, como, por exemplo, eu conseguir ativar e desativar a inteligência artificial para cada usuário, para cada lead que estou conversando ali, né? No caso, o lead chegou agora, não tem ninguém atribuído a esse lead, eu posso deixar a inteligência artificial conversar com esse lead até eu atribuir outra pessoa, né? No caso, atribuir um agente aqui para esse lead que iniciou a conversa ali com a inteligência artificial. Então, tudo isso eu consigo fazer aqui dentro do ChatWoot, fora, né, a integração com várias plataformas que a gente consegue fazer, como o exemplo aqui do WhatsApp mais o Telegram. E para esse vídeo não ficar muito longo, pessoal, vou pegar esse teste que eu fiz aqui ontem, como vocês podem visualizar aqui, de eu conversando aqui com a inteligência artificial. Eu comecei aqui mandando um oi e ela já me respondeu. Olá, bem-vindo ao consultório de odontologia. Eu sou Lara, sua assistente. Como posso ajudar hoje? Aqui, pessoal, como estou trazendo aqui para vocês um exemplo, eu deixei bem genérico mesmo, tudo mais genérico possível, beleza? Sem muito detalhe. É claro que tudo isso vocês podem estar refinando aqui no prompt, beleza? Eu falei oi. Ela, olá, bem-vindo ao consultório de odontologia. Eu sou Lara, sua assistente, como posso ajudar hoje? Falei que queria marcar uma consulta e perguntei se ela poderia me ajudar, né? Observe aqui que logo de início eu mandei duas mensagens ao mesmo tempo. Quero marcar uma consulta, pode me ajudar? Que são as famosas mensagens picadas. Quem está começando a construir estruturas de inteligência artificial sofre demais com isso daqui. Porque uma coisa é você conversar ali com um ChatGPT ou Claude, que quando você manda uma mensagem, ele bloqueia o chat. Você não consegue mandar outra mensagem enquanto aquela mensagem for processada. Porque isso vai confundir a IA, ou ela vai ter dois processos ao mesmo tempo. Enfim, dentro do WhatsApp, Telegram, ChatUT, essas plataformas de mensagem, a gente não consegue ter isso, né? É completamente diferente. O usuário mandou, ele pode mandar quantas mensagens ele quiser ali ao mesmo tempo. Então aí eu utilizo uma contingência para que isso seja possível. Eu já apresentei isso já no canal antes, né? Toda essa estrutura. Que no caso seria aqui a nossa estrutura de processamento, que no caso é a preparação do nosso workflow, enfileirar os eventos, validar eventos, fazer o mapeamento, por fim processar com a inteligência artificial e depois responder o lead. Que é basicamente todo esse fluxo que a gente faz a utilização ali do RabbitMQ e do Redis para fazer aí a contingência dessas mensagens. E também aí o enfileiramento dos processamentos que a gente vai ter. Tudo isso a gente faz utilizando RabbitMQ e Redis. Beleza? E bom, pessoal, eu mandei aqui as duas mensagens ao mesmo tempo e a gente vê que ela processou como se fosse um único processo, né? Fez um único processamento. Porque essas duas mensagens foram basicamente encapsuladas. Essas duas mensagens se tornaram como se fosse uma única só, para ser processada uma única vez pela inteligência artificial, sem ter que ela processar duas vezes, para não ter quebra de conhecimento, né? Quebra de contexto, beleza? E sobrecarregar a própria inteligência artificial, para não trazer duas respostas ao mesmo tempo. Porque se eu falasse aqui, quero marcar uma consulta, ela, beleza, qual o motivo da consulta? E depois aí depois ela iria também responder essa outra mensagem. Beleza, vou te ajudar. Qual o motivo da consulta? Então ela ia mandar duas mensagens, e já ia ficar aquele negócio robotizado. Enfim,
Logo em seguida, pessoal, mandei aqui um áudio, como vocês podem visualizar, beleza? E aqui a inteligência artificial ela já entendeu esse áudio, ela entendeu o conteúdo desse áudio, porque aqui dentro a gente tem um mecanismo de converter esse áudio em texto. Não só o áudio, como também outros tipos de mídias, né? Como também uma imagem, um vídeo. Isso eu consigo fazer aqui com esse fluxo de converter mensagens aqui dentro do N2N. Veio um áudio? Veio. Ele pega, converte esse áudio em texto e passa para a inteligência artificial. Mandou uma imagem? Mandou. Ele pega, extrai o conteúdo dessa imagem e envia para a inteligência artificial. Se tiver descrição, ela também descobre a descrição e etc. Tudo isso a inteligência artificial ela faz. Beleza? Pessoal, vou interromper aqui esse vídeo para falar algo bastante importante aqui para vocês, que não é fácil a gente combater o algoritmo do YouTube, que quando a gente vai fazer uma busca por algo, normalmente ele nos recomenda vídeos que são apenas explicações ou reviews de uma tecnologia onde a gente não consegue colocar nada em prática. E meu objetivo aqui no YouTube é justamente trazer esses conteúdos escassos, onde a gente vai conseguir colocar eles em práticas e enriquecer também a nossa comunidade. Então, se você está entrando agora nesse mundo da automação, ou já pertence a ele, assim como muitos que já me seguem e ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva no botão aqui logo abaixo. E se você for inscrito, não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar para quem está precisando bastante desse conteúdo. Até porque a sua ajuda aqui será muito mais do que bem apreciada, porque estamos com a meta de 10 mil inscritos. E batendo essa meta, eu vou trazer aqui para vocês 2 vídeos por semana. Isso mesmo, o dobro de conteúdo, o dobro de desenvolvimento, o dobro de conhecimento aqui para vocês. Então vamos juntos aqui bater essa meta de 10 mil inscritos e vamos voltar aqui para o vídeo. Bom, vamos seguir aqui então, novamente aqui para o nosso fluxo do Chatbot. E aqui, pessoal, ele perguntou se eu tinha preferência por algum médico, né? Onde ele traz para a gente aqui dois médicos, Felipe e doutora Rosana, né? São basicamente esses dois médicos que a gente tem configurado aqui dentro do nosso N2N. Para tornar isso mais prático possível, eu criei aqui uma estrutura de tabelas aqui dentro do próprio N2N, que é um recurso novo, está em beta aqui ainda, mas a gente já consegue utilizar, onde basicamente eu defino o médico. No caso ali, nós temos dois, né? Doutor Felipe e doutora Rosana. O ID da agenda de cada um desses médicos, porque a estrutura que a gente tem aqui, pessoal, é de multi-agendas, onde cada médico ou dentista, que no caso é esse cenário aqui, como é clínica de odontologia, tem a sua própria agenda, com seu próprio horário disponível. Então, aqui dentro desse modelo, eu vou configurar apenas a chave. Como essas duas agendas estão dentro do mesmo call, né, dentro da mesma conta do call, eu utilizei as mesmas chaves APIs. Mas se cada médico ele tiver a sua própria agenda, cada um ali com a sua agenda configurada ali com o Google Calendar, enfim, a pessoa coloca aqui a API key dela, beleza? Aqui a gente está fazendo o uso do call.com, que é uma ferramenta onde você consegue ali fazer vários agendamentos, beleza? Uma plataformazinha muito boa. Eu estou utilizando aqui o plano gratuito dele. Você também pode instalar o cal.com aí na sua VPS. Ele é código aberto, beleza? Então aí você pode fazer o uso dele aí tanto aí a assinatura gratuita como também aí instalar ele no seu servidor, beleza? E aqui dentro tem diversos tipos de eventos, reunião de 15 minutos, 30 minutos, né? A gente consegue criar tudo aqui dentro, como vocês podem ver. Aqui em reserva você vai ver as suas reservas, disponibilidades, você configura tudo aqui dentro do Cal. É bem interativo, bem prático de fazer o uso dele. Muita gente já conhece, né? E muita gente aqui do canal também já faz uso. Beleza? Voltando aqui, a gente pega a nossa PIQ e joga aqui dentro e fala se o médico está disponível ou não está disponível, né? Porque tem aqueles cenários onde você tem ali uma grande lista ali de dentistas, de médicos, cabeleireiros, enfim, um profissional onde está conectada essa agenda e simplesmente marcando e desmarcando, eu digo se aquele está disponível ou não está, né?
Fora também a disponibilidade que ele configura aqui. E essa opção é só caso ali o médico, o dentista, o usuário, no caso ali da agenda, for, por exemplo, entrar em férias ou algo do tipo, você não quer que a inteligência sugira esse médico, né, esse profissional, você desmarca essa opção. Beleza? Então é basicamente isso que a gente utiliza aqui dentro do Tables, esse recurso novo aqui dentro do N8N. Beleza? E aqui, pessoal, eu escolhi, né, o Dr. Felipe, na verdade, escolhi ninguém, aí ele pegou aqui um aleatório, que no caso foi o Dr. Felipe, e já localizou os horários disponíveis para ele. No caso aqui, pessoal, eu coloquei para ele trazer ali os 3 primeiros horários disponíveis, beleza? E ele trouxe ali para a gente aqui os 3 primeiros disponíveis para que eu pudesse escolher aí algum desses horários. Ele mandou esse textozinho aqui, que isso daí eu não gostei, e você pode jogar dentro da inteligência artificial, configurar do jeito que você quer aí para que isso não venha a aparecer, né? É claro que o que eu estou trazendo aqui para vocês é um exemplo que, obviamente, vocês vão refinar, vão ajustar com as informações da empresa, do negócio de vocês, e deixar o mais fino possível aí, da forma que vai agradar vocês, uma comunicação aí natural, uma comunicação humana, se vocês preferirem, enfim, tudo isso vocês configuram dentro de prompt. E eu perguntei quais os horários para tarde, né? A inteligência foi, buscou os horários para tarde, beleza? Trouxe aqui para a gente. Falei que eu queria ali às 12h30. E ele, perfeito, eu vou agendar para hoje às 12h30 com o doutor Felipe Moura para avaliação de dor no canal, né? Eu passei o motivo do porquê que eu queria essa avaliação. E ele pediu aqui o nome completo e e-mail, que são apenas os requisitos que eu pedi para a inteligência artificial coletar para que ela pudesse fazer aí esse agendamento, beleza? Aí ela pegou, fez o agendamento, ok? Falei que sim, perfeito, sua consulta foi agendada com sucesso para hoje, passou ali as informações, e depois eu mandei um áudio falando que eu queria fazer uma remarcação para o dia seguinte, né? Que no caso seria dia 11, no mesmo horário. Foi o que eu falei aqui no áudio. Na verdade, eu nem falei dia 11, eu só falei para amanhã no mesmo horário. E ela pegou, fez o meu agendamento ali para outro horário. E por último, o último áudio que eu mandei é que eu queria fazer ali um cancelamento. E ela fez o cancelamento aí dessa consulta, que eu marquei utilizando a inteligência artificial. Beleza? Então, tudo isso eu fiz aqui dentro, apenas conversando com a inteligência artificial, que ela pegou, fez o agendamento aqui dentro do meu call, beleza? Se eu clicar aqui em anteriores, eu acredito que eu consigo ver, né? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui para poder apresentar para vocês. Aqui em cancelados, ó. Como ela fez o cancelamento, beleza? Não estava mais aparecendo aqui. Mas aqui, como vocês podem ver, ó, inicialmente eu fiz ali para o dia 10, né? E ela pegou e jogou ali para o dia 11, que foi editado, que no caso é isso daqui, ó. Reunião marcada, né? 15 minutos entre Armando Castro. Tá aqui o horário e o dia que foi agendado. Beleza? Tudo isso feito aí pela própria inteligência artificial. E qual é o servidor, né, que a gente utiliza, o servidor MCP que a gente utiliza para que a inteligência artificial consiga utilizar essas ferramentas? Esse servidor MCP, pessoal, eu criei ele aqui dentro do próprio N8N. Eu tenho aqui, ó, mcpcal.com, que é onde eu criei cada ferramenta que a nossa inteligência artificial utiliza e outras ferramentas também que vocês posteriormente podem querer utilizar. Então, já deixei basicamente bem completinho aqui esse MCP, com ferramentas de buscar os slots disponíveis. Esses slots disponíveis são os horários disponíveis. Aqui dentro do CAL, você pode configurar a sua disponibilidade, como eu mencionei anteriormente, né? De cada dia da semana, como segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E no tipo de eventos, vocês vão basicamente ter os slots desses horários. Como, por exemplo, aqui, ó, quarta-feira, eu tenho os slots de 1h30,
4 horas, quer dizer, 4 horas não, 2 horas, 2h30, 15 horas, tudo aqui em intervalo de 30 minutos. Porque esse tipo de evento que eu estou configurando aqui é um evento de 30 minutos, né? Cada consulta ali vai ter o tempo de 30 minutos. É claro que aqui dentro também da própria tabela você pode configurar também eventos por tipo de serviços. Por exemplo, ali, ele quer marcar um canal, não quer marcar uma limpeza, quer marcar isso e aquilo. Você pode configurar isso também ali dentro do seu N8N, beleza? Utilizando os Event Types, beleza? Então, tudo isso você consegue fazer. Eu coloquei ali como se fosse proprietários, né? No caso, são médicos, dentistas, profissionais. E vocês podem colocar como serviços também, se preferir. É tudo bem configurável, tudo bem ajustável, e a própria inteligência artificial já entenderia essas modificações apenas você ajustando ali dentro dos prompts. Beleza? Então temos aqui as ferramentas de buscar slot, criar evento, buscar eventos que vocês têm ali criados, né, os events types, buscar ali uma reserva, buscar várias reservas, né, todas as reservas, criar uma reserva, que no caso seria um agendamento, beleza? Ou reagendar ali uma reserva. Então, tudo isso tem aqui configurado dentro desse MCP e bem documentado para que a própria inteligência artificial entenda para que serve essa ferramenta, apenas integrando ali com o MCP. Beleza? Temos aqui um prompt bem profissional para essa ferramenta. E eu deixo aqui, pessoal, a critério da própria inteligência artificial definir as informações que a gente vai utilizar, como, por exemplo, até mesmo a URL do CAL. Beleza? Eu deixo a própria inteligência artificial definir essa informação, porque vocês podem querer utilizar o CAL auto-hospedado, até mesmo o cal.com oficial. E apenas configurando no prompt qual você quer utilizar, a inteligência artificial vai decidir aqui no uso dessa ferramenta, beleza? Como também ali a API Key e todas as outras informações. Ou seja, já é um MCP aqui bem profissional que você já consegue só entregar com inteligência artificial e fazer o uso dela, beleza? Aqui em etapas específicas, nós temos aqui a integração com o nosso MCP, como vocês podem ver, e a atribuição das ferramentas. Como aqui é o agente de buscar disponibilidades, ele tem aqui apenas a ferramenta que ele pode utilizar, buscar os slots. O de agendamento, ele pode utilizar, criar um agendamento, fazer ali uma alteração naquele agendamento para outro dia, né? Reagendar, buscar um agendamento ou buscar vários agendamentos que foram feitos, né? Várias reservas que foram feitas. O de cancelamento, quase as mesmas ferramentas, adicionando ali apenas ali de cancelamento, né? Buscar reservas, buscar uma reserva ou cancelar uma reserva. Beleza? Configurado aí dentro do nosso agente. E aqui dentro, pessoal, que é um macete que muita gente erra, que é a configuração da própria inteligência artificial, onde, por falta de informação, o pessoal não passa data e hora atual. E é por isso que você, quando vai conversar com a inteligência artificial, fala assim: eu quero um agendamento para amanhã. Eu quero um agendamento para segunda-feira. Como é que a inteligência artificial vai saber que dia é hoje? Você precisa passar esse conhecimento para ela. Então, aqui é informado dentro da inteligência. Outra coisa que eu informo também, a mesma tabela que tem lá dentro do tables do N8N. Então, é passada essa tabela aqui dentro para ela entender quais são os médicos que tem disponível, qual é o ID de cada um daqueles médicos ali para saber qual é a agenda dele e etc. Aqui, informações de usuário, né, como vocês podem ver, no caso ali eu utilizo apenas informações complementares, como o nome do usuário e etc. E a questão do usuário, que no caso ali é a questão que o usuário mandou, né, a mensagem que o usuário mandou. Tudo isso eu passo dentro do user. E aqui dentro, pessoal, nós temos o nosso prompt, né? Com as técnicas de prompts que eu já trouxe aqui no canal, que eu já ensinei, regras operacionais, fluxo de atendimento, responsabilidade executiva,
ferramentas, tudo bem descrito, a ferramenta que ele vai utilizar, regra de redirecionamento forçado, para que caso a gente esteja dentro de um fluxo, que esse fluxo de muita gente não dê conta, ele poder redirecionar para outro, como por exemplo, o de agendamento. Caso o usuário esteja conversando com a IA e ele está no fluxo de agendamento e por algum motivo o usuário quer fazer um cancelamento, a própria inteligência artificial ela identifica que ela não dá conta de fazer isso sozinha. Que aí ela chama o próximo agente, que seria o agente da etapa 3, no de cancelamento. Então, basicamente, a gente tem um fluxo aqui, pessoal, bem completo, um fluxo já pronto para utilizar para o seu negócio. Beleza? Com todas as integrações, tipo de respostas, que a inteligência artificial vai utilizar para ter aí a sua melhor performance. E bom, pessoal, foi assim que eu construí aqui esse projeto dentro do N8N, um projeto aí bem profissional, utilizando a estrutura de multi-agentes para que façam aí um agendamento, utilizando também ali um MCP que eu construí com diversas ferramentas que fazem a integração com o cal.com. E aí, integrado com o cal.com, você, dentro do próprio cal.com, vocês podem entregar com a sua agenda do Google e diversas outras agendas que você tem lá como opção. Beleza? Tudo isso vocês conseguem configurar por lá. Assim você tem uma estrutura profissional, estrutura de multi-agentes, com MCP, multi-agenda e tudo mais. E claro, vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo um material de apoio, onde vai ter esses 3 workflows principais que eu apresentei aqui para vocês, o classificador, o de multi-agentes e o do MCP, onde tem todas as ferramentas ali que você vai utilizar para fazer integração com o Cal, onde com esse material de apoio você consegue exportar para o seu N8N e configurar o seu negócio. E bom, pessoal, finalizamos esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, comente aí nos comentários, que eu vou estar acompanhando e, obviamente, estar respondendo a vocês. Se gostou desse vídeo e te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o like e se inscrever aqui nesse canal, para também não perder mais nenhum conteúdo novo que eu vou estar lançando aqui. E também não esqueça de marcar o sininho, porque aí você vai ser notificado assim quando sair mais um conteúdo aqui interessante no canal. E bom, pessoal, ficamos por aqui.